Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, onde faço questão de imortalizar grandes enredos de vida de pessoas marcantes e edificantes para a história da nossa cidade e região. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na psicologia. Falo dela, a psicóloga Ana Carolina Tolomeu, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz pelo convite. Tamo junto, obrigado por ter aceitado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Então, eu fiquei surpresa quando você me convidou, porque às vezes a gente fala um pouco da nossa história, a gente tenta compartilhar hoje, assim, muito no Instagram, né? E eu acho que foi lá que você me descobriu. E eu achava que até para chegar aqui eu ia precisar de alguma indicação, alguém ia ter comentado de mim. E aí, quando você falou, olha, eu vi sobre você e eu quero conversar, eu falei, nossa, que legal. Legal, Normalmente feliz. Ninguém quer falar e saber do psicólogo, né? A gente só escuta. Com certeza, e é sempre uma honra receber profissionais como você. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com muita maestria, você, como ninguém, sabe que o assunto saúde mental ganhou uma notoriedade na sociedade muito grande a partir de 2020, sobretudo a partir dali do final de fevereiro, início de março, em todo o mundo, que foi o início da pandemia. E eu sempre falo que existe a saúde mental sendo debatida pré-2020 e pós-2020. Com certeza. E nós sabemos que hoje em dia, vocês psicólogos, médicos, psiquiatras, os terapeutas, ganharam um corpo muito grande na sociedade. Uma relevância jamais antes vista. E falar sobre saúde mental atualmente se tornou algo muito comum. Os próprios veículos de comunicação estão dando espaço para assuntos ligados às doenças da mente, enfim. Mas sobre a Ana Carolina Tolomeu, como você está mentalmente falando neste início de 2026? Olha, eu estou terapeutizada, né? Isso é muito bom, porque o psicólogo ele precisa ir ao psicólogo. E eu estou sentindo que eu estou estável, estou feliz com o que a saúde mental hoje se tornou. Sim. Eu não acho que ela tem sido debatida da forma ainda que deveria. A gente vê ainda a saúde física, as pessoas têm orgulho de postar lá, academia, segunda, quarta e sexta. Você não vê ninguém colocando lá, fui no terapeuta semanal, check, a gente não tem isso. Porque muitas pessoas têm vergonha de falar que estão lidando ali com um transtorno de humor, que receberam um diagnóstico. Muitas pessoas ainda enxergam ela como um estigma. Sim. E a gente falar disso aqui é muito importante. É mostrar que uma pessoa ela pode ser vista como ela é e ela não é uma doença, ela não é uma etiquetinha que alguém colocou, ela não é um número igual é o CID. Então, você começar a dar esse espaço para a pessoa entender que tem algo acontecendo com ela, pode ser momentâneo, pode ser passageiro, mas pode ser algo que acompanha o resto da vida e ela vai ter que lidar com isso. Pensando em tudo que eu falei anteriormente, antes de fazer a indagação para você, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Eu tive a oportunidade de, antes de 2020, porque eu me formei em julho de 2018. Então, eu peguei a psicologia ainda no setor público de saúde, sendo mal vista um pouco. Como que eu posso dizer isso, né? Porque às vezes a palavra ela não vai soar tão bem. As pessoas falavam que ir no psicólogo, ir no psiquiatra era doido. E se você toma remédio, você vai viciar ou tem algum problema. E eram poucas as pessoas que tinham um acesso à psicologia. No setor público, a gente conseguia até mesmo fazer mais atendimentos do que hoje. Hoje é impossível a gente conseguir ver uma pessoa semanalmente em setor público. Exato. Infelizmente, não tem como, porque a demanda aumentou muito. A pandemia, ela fez com que você olhasse para si. Às vezes, você não gostou daquilo que você viu. Às vezes, o que aconteceu ali de você ter ficado sozinho em casa, de você ter deixado de fazer atividades que eram do seu cotidiano,
te mostrou que sozinho às vezes você não vai dar conta, ou às vezes mostrou que, será que eu tô sozinho mesmo? Sim. Então, eram tantos questionamentos e a gente não tinha com quem falar, com o que lidar. Então, depois disso, a Ana Carolina chega para a psicologia e fala assim, nossa, agora tá bonito falar que eu vou ao psicólogo. A gente vê gente fazendo, estou fazendo terapia. Eu vi um elogio nesse recentemente, que é, nossa, quero o número do psicólogo dela. Igual quando ele vê alguém falando, Sim. enfrentando alguma coisa, debatendo alguma coisa, a gente fala muito isso. Porque você vê que uma pessoa que ela consegue argumentar, que ela consegue passar segurança, e até no trabalho, a gente já pensa, ela tá em dia com a saúde mental. Justamente porque a gente tem recebido demandas, até mesmo do trabalho, de muita cobrança. E a gente tem limite para tudo na vida, né? A gente não pode viver em cima de cobrança, essa ideia que a gente fala que, eu vou dar conta de tudo. Nós não somos super-humanos. Sim. E saindo da Ana Carolina Tolomeu de 2026 e voltando lá no início dos anos 2000, 2010, como era você nos tempos de Colégio Imaculada? Ai, que delícia. Colégio Vitorino? Que saudade que eu tenho. Eu acho que é engraçado, as pessoas mais velhas, assim, elas não gostam de falar da época de escola. Falam, não gosto de estudar. Eu morro de saudade. Eu lembro até hoje dos corredores do Imaculada, como eram. Na hora que tocava o sinal no Ibituruna e a gente tinha que ir para a sala, porque tinha professor que fecha você para fora e você tem que estar ali dentro. Então, assim, as regras, a minha turma, os meus amigos que estão comigo até hoje são amigos dessa época. Que legal. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa ali. Eu acho que muito da minha personalidade, porque a gente vai ver que a minha personalidade, ela também é base do quem eu me relaciono, do que eu me escolho. E muito que eu tenho hoje, eu aprendi com aqueles amigos, com aqueles professores que me acompanharam lá no início. E o tempo de escola, ele é muito nostálgico pelo fato de que ele carrega inúmeras lembranças e deixa inúmeras lembranças na nossa mente. Lembranças inesquecíveis de um momento que não voltará mais. Feito essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Ana, que quando você passa em frente ou ao Colégio Imaculada ou ao Colégio Bituruna, vem na sua cabeça na hora. Nossa, eu lembro da época dos jogos no Imaculada. Era muito gostoso quando a Jopique. gente... Jopique, que a gente vestia a camisa ali. E eram, assim, todas as turmas 2, as 501, a 502, a 702. E a gente começava a interagir, torcer. Eu sou muito de torcida, né? Atleticana. Então, a gente tem muito isso. E eu lembro até hoje, se eu ver umas pessoas que às vezes eu não tenho contato, mas que eu lembro que eram daquela época de escola, que às vezes mais velhos, às vezes mais novos, eu lembro porque eu lembro deles na época dos jogos. Então, isso é muito interessante. Eu tenho uma memória muito boa. Qual foi o professor ou professora da sua vida escolar? Nossa, aí é até sem graça. Minha mãe e minha avó são professoras. E, assim, eu tenho paixões, assim, por professores. Eu vou tentar escolher um do Imaculada e tentar escolher um do Ibituruna. No Imaculada, eu lembro muito da... Teve uma professora que me marcou muito, que ela não foi minha professora. Ela foi da minha irmã, mas ela era professora dos meus amigos, que é a Aretusa. Aretusa Nick. E depois disso, teve a Vanusa, que faleceu recentemente, que é uma professora incrível, que era uma professora brava, era uma professora que corrigia a gente. Sabe quando uma mãe corrige um filho? Eu sentia que ela tinha esse olhar maternal pra gente. Então, o meu Imaculada, eu olho pra essas pessoas. Aquela família Nick é uma família muito especial ali no Imaculada. Com certeza, um sobrenome poderoso naquela instituição. E pensando na sua vida já enquanto universitária e até já fazendo relação com o que você é hoje, nós sabemos que, e quem te conhece e quem ainda não te conhece vai poder ter ciência de tudo aquilo que você passou para chegar nos tempos atuais. E parece que você já havia sido escolhida pela psicologia para fazer parte dela. Afinal de contas, antes mesmo de você
pensar em fazer psicologia, cursar psicologia na faculdade, você entrou na faculdade de Direito. Direito. E ali, para meados de 2011, você se encontrou em um Isso quadro mesmo. de depressão. Uhum. E olha que louco, né? Hoje você trata de muitos casos de pessoas que estão com um quadro de depressão incutido nas suas vidas. E você já esteve também desse lado. Fazendo uma relação com a Ana Carolina, estudante de Direito, que passou por depressão e depois adentrou no curso de Psicologia. Como que se deu isso? Olha, quando eu escolhi o Direito, foi meio que assim, eu gosto de ler. Sim. Eu vou escolher um curso que eu vou ler muito, que eu quero aprender. E eu tenho essa coisa de defender ideal, uma coisa que eu gosto de defender. Aí eu pensei, acho que daria certo com isso. E aí, quando eu escolhi, eu estudei na Fadivale, eu fiz quase 7 períodos. Quase. Eu saí no 7º ali, ninguém acreditava que por que você vai largar, volta. Toda hora alguém perguntava, você não vai voltar? E eu não fiz um curso ruim, eu era uma estudante dedicada, eu era estudante de Direito participativa, tenho ótimas lembranças de professores ali. E aí, naquele momento, eu comecei a me questionar se era isso mesmo. Porque eu não me via... Eu trabalhei no fórum como estagiária e eu não me via como advogada. Falei, será que eu vou dar certo com isso? Mas eu ainda não tinha passado pela depressão. Na verdade, quando a gente tem depressão, a gente vê que é como se tivesse esses indícios ao longo da vida. Então, vão acontecendo várias experiências, acontecem também alguns relacionamentos, a forma que você lida com o mundo, ela é diferente. É como se você tivesse uma predisposição. E isso vem lá da infância. Sim. Na psicologia a gente fala, né? Tudo vem lá da infância, e é verdade. E aí, eu comecei a ficar mais deprimida. Eu cheguei a trancar o curso de Direito uma vez, no 5º período. Foi quando eu passei por esse momento mais difícil, que eu cheguei a pensar que não tinha mais saída. Eu cheguei a ver, assim, que eu preciso desistir. Eu cheguei nesse momento e eu comecei a fazer terapia. Foi aí. Então, no 5º período, eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a ir ao psiquiatra também, porque precisou de medicação. Sim. E eu tenho marcas físicas até hoje do que aconteceu naquela época, mas eu falo que hoje elas são marcas, são lembranças do que eu consegui superar. Eu acho que a depressão, ela vai andar comigo o resto da vida. Eu não estou deprimida agora, mas ela pode acontecer. E isso é interessante falar, porque quando eu estava no final assim, do 5º período, eu fiz o 6º, no 7º, quando eu comecei a questionar meu psicólogo, falando assim, agora é o estágio prático, e eu não quero advogar. Eu gosto do que eu faço ali no fórum, mas eu não quero advogar. Eu quero trabalhar com isso aí que você faz. Aí ele, como assim, Ana? Então, a gente começou a trabalhar para ver se eu estava tendo um tipo de transferência, de sentir que agora tem uma pessoa me dando apoio, me dando a mão, ou se era realmente eu tentando aquela identificação do que eu queria como profissional. E eu cheguei a tomar a decisão e eu tive um combinado. Eu comecei a ir na faculdade. E na faculdade eu comecei a sentir aquelas crises de ansiedade, que hoje muita gente fala, aquela falta de ar, a gente sente uma arritmia cardíaca, né? A mão começa a suar muito. E aí, o ir na faculdade no 7º período estava me causando isso. E eu faltei uma semana. E eu falei com o meu psicólogo, liguei para o psiquiatra também e falei, se eu conseguir trancar a faculdade? Ele falou assim, se você conseguir por você tomar essa decisão, você tranca a faculdade. Você não vai pedir para sua mãe, você não vai pedir para sua avó. Você tem que tomar isso sozinha. Já era adulta, né? Então, era aquela questão assim, você assumir a sua decisão. E eu lembro do dia que eu entrei na Fadivale para trancar minha matrícula. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Porque eu já saí de lá e para falar assim, qual é o
período que eu faço vestibular para psicologia. E eu falei assim, eu vou estudar aqui perto mesmo. Tanto que eu entrei no meio período, que eu tranquei no início do ano. Então, eu entrei numa turma que já tinha feito o primeiro período, que eu consegui eliminar umas matérias, e as outras eu fiz ao longo do curso. Então, eu entrei nessa turma já assim, não, eu vou para psicologia. E eu fui essa estudante de psicologia que eu vivi o curso. E eu senti assim, a psicologia me chamou, ela me resgatou, ela falou, vem pra cá, que a gente precisa de gente como você atendendo. Já entrando na sua vertente psicóloga, ou seja, como profissional, o quanto que ter passado por esse outro lado, que hoje você convive, tratando e fazendo parte do tratamento de pessoas que hoje estão vivendo, né, um quadro depressivo, o quanto que também ter vivido esse outro lado te ajuda a se comunicar da melhor forma possível com quem vive e está inserido neste contexto depressivo e também ansioso atualmente. A gente fala na psicologia, a gente usa a palavra rapport, né, que ela vem do francês, para falar dessa conexão que a gente tem com o outro. E eu acredito que eu tenho essa conexão com maior facilidade. Eu não acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de cura. A gente fala de aprender a conviver, a entender. Porque a doença, o transtorno, ele não aparece como aparece uma infecção, como aparece um câncer. Ele não aparece assim surgindo do nada. Ele tem uma história. E o transtorno mental, ele conta um pouco da sua história. Então, é um convite, quando você vai no psicólogo, a você se escutar. Você está falando ali o tempo inteiro, você está reservando um tempo a falar de você e a te escutar. E eu falo escutar porque escutar é diferente de ouvir. Sim. Quando eu escuto, eu estou aqui, parada. É o que você me convidou para fazer. Você hoje me convidou para me escutar. Sim. Para ouvir a minha história, para com que eu falasse de mim. Se você quisesse ouvir, você ligava lá, deixava fazer as suas coisas, passa por mim aqui. Você pode fazer qualquer outra coisa que você está ouvindo. Mas quando você escuta, você precisa desse momento de adesão. Claro. Você precisa da conexão. Então, eu acho que esse lugar, o setting terapêutico, é o lugar da escuta. E a depressão hoje e a ansiedade, elas estão de mãos dadas. E elas não são inimigas. A gente precisa entender o motivo que ela chegou até você. Até pegando um gancho no que você acabou de falar, com muita maestria, e eu pensei algo que ficou na minha cabeça, que você disse, e me corrija se eu estiver errado, que muitas pessoas já possuem uma predisposição a serem depressivas ou ansiosas. Mas nós sabemos que existem muitos casos de pessoas que se encontram num quadro depressivo e que talvez não tinham nenhuma predisposição para ficarem depressivas. E aí ocorrem inúmeros acontecimentos que as fazem se inserir nesse quadro de depressão. Só que eu, como leigo, Ana, e você como profissional pode falar com muito mais propriedade do que eu, tenho percebido, vendo vários relatos nas redes sociais, às vezes vendo algumas matérias na internet, enfim. E aí, mais uma vez, me colocando na posição de leigo, que eu, na posição de uma pessoa que não estou a par do assunto, não tenho conhecimento de causa para poder falar sobre, mas analisando o que a gente vê na sociedade, parece que hoje as pessoas estão mais depressivas do que antigamente e também ansiosas. E aí, já tirando as pessoas que já tinham ali uma predisposição. Sim. Por que isso tem acontecido? E, de fato, essa percepção, de fato, ela ocorre da maneira que eu acabei de te falar? Sim, muito. E eu acho que a pandemia abriu os nossos olhos para isso. Sim. Não é só a predisposição, a cultura, o que eu consumo, né? O imediatismo, as cobranças no trabalho, o tipo de relacionamento hoje. Hoje as pessoas são muito expostas também na internet. Então, qualquer coisa que sai ali fora do seu controle te deixa muito... pode ser muito magoada ou pode se sentir muito insegura porque você não aprendeu a lidar com aquilo.
eu vejo todo esse contexto mesmo, até mesmo o contexto político. A gente vê que, às vezes, algumas situações de famílias mais vulneráveis, questões também de pobreza, questão de dificuldade de trabalho, até a escala de trabalho. Sim. Você necessitar de ter mais de um trabalho para você conseguir sustentar uma casa pelos preços das coisas que estão. Então, assim, é o mundo mesmo vão levar pessoas que talvez tiveram uma vida, como a gente até conversou antes por fora, nasceram num berço de ouro, tiveram tudo ao seu alcance, mas às vezes vai aparecer um tipo de cobrança para ela quando ela for para o profissional, ou as pessoas vão questionar a imagem dela porque ela não precisa lidar com os outros problemas. Você não precisa lidar com isso, por que você está assim? Seu copo está cheio. A gente não escuta muito isso. O outro quer dizer sobre a gente, mas ele não nos conhece. A gente coloca, às vezes, o que eu coloco aqui na rede social não necessariamente é a minha vivência. Sim. Eu não quero colocar aqui quando eu estiver muito mal, quando eu não conseguir levantar da minha cama, que às vezes uma pessoa depressiva ela não tem energia para isso, para escovar um dente, para comer, para tomar banho. Eu não vou colocar esses dias, eu vou colocar o dia que eu marquei uma maquiagem, que eu aluguei um vestido, que eu vou numa festa. Então a gente tem essa ideia de que as pessoas elas estão vivendo uma vida e por trás tá tudo totalmente diferente, e é esse contexto. E pensando em quem quer, obviamente, sair desse quadro, além do contato próximo com vocês, psicólogos ou terapeutas, médicos, psiquiatras, o que é que pode ser feito, Ana, para uma pessoa sair de um quadro de depressão? Atividade física e convívio social. Não tem como eu falar hoje de sair de um processo de depressão sem fazer nenhuma atividade física. A gente precisa movimentar o corpo. E aí, é só uma caminhada. Que seja uma caminhada, até Sim. você conseguir depois ir numa academia ou fazer algum esporte. No esporte você já vai estar conseguindo o coletivo, que é o convívio ali com outras pessoas. Eu sei que os municípios, a rede pública oferecem, às vezes, grupos de conversa, igrejas, algumas têm essas coisas de participação mesmo. Então, o ideal é que essa pessoa comece a sair ali do quartinho escuro dela, do que tá ruim, do que ela não está conseguindo compartilhar. E é claro, é diferente de eu compartilhar para o meu amigo do que eu compartilhar para um profissional. O profissional vai fazer você olhar para dentro, claro. Você falar daquilo, porque é a diferença também do escutar e ouvir que eu trouxe. Seu amigo, né, vai te dar uma palavrinha de conforto, vai te dar um ombro ali, mas não necessariamente ele vai saber te guiar, porque muita gente depois recebe a alta, né? E nessa alta você pode aprender a caminhar sozinho, você vai aprender a ser o seu terapeuta. E, sobretudo, esse casamento dos médicos psiquiatras com vocês psicólogos, o quanto que ele é importante e quando ele deve acontecer? Toda vez que você vê que a pessoa não está dando conta de lidar com tarefas do cotidiano. Eu era na escola, minha nota ficou muito ruim. Tô ficando mal, eu não tô querendo fazer as atividades que eu gostava, que a gente fala, né? Que eu tô perdendo o prazer nas atividades, a anedonia que a gente chama. E eu preciso, então, entrar com a medicação. Então, eu vou encaminhar para um psiquiatra, ele vai avaliar. O psicólogo precisa estar conversando com esse psiquiatra, porque o semanal é com o psicólogo. Então, eu chego e converso. Olha, meu paciente demonstrou que ele não está tendo um sono e ele precisa de um sono regular, ele precisa estar com alimentação boa. Então, você pode olhar a medicação, pode fazer algum ajuste. Então, a gente tem que ter realmente um casamento. E tem a outra parte que eu vejo muito importante, é que as pessoas entendiam, às vezes, que a medicação, ela era uma coisa, você vai te carregar a vida inteira. Eu já tô bem, eu vou largar. Só o psiquiatra sabe dizer a hora que você vai conseguir deixar, ele faz um desmame. Eu vou comparar com uma coisa muito básica. Tem, às vezes, as pessoas usam uma suplementação para ganhar músculo e ela não vai na academia. Então, é praticamente isso. Só a medicação você vai estar só tomando. Mas seu músculo não vai desenvolver porque você não está indo no psicólogo.
No caso, o seu cérebro, né? Sim. Então, eu preciso que as pessoas entendam, assim, com coisas práticas, porque os dois andam juntos. Como você disse anteriormente, existem várias situações que fazem com que inúmeras pessoas se encontrem num quadro de depressão. E, infelizmente, e aqui a gente pode usar até mesmo a cidade de Governador Valadares como exemplo, onde há a existência de inúmeros casos de autoextermínio. Uhum. E gostaria de saber de você, quando uma pessoa chega num ponto de tirar a própria vida, é o grau mais elevado de uma saúde mental doente? Eu acho que não dá pra gente usar isso como parâmetro, porque são muitos transtornos que esses pensamentos suicidas, os pensamentos, né, e planejamento de autoextermínio vão aparecer. Às vezes na ansiedade, às vezes numa crise de pânico. Às vezes nós temos pessoas que elas têm transtornos de personalidade, né? Tem a bipolaridade. Sim. Também, que, né, é um transtorno que acompanha o borderline. Então, ela vai conviver com aquilo durante a vida e ela vão ter vai ser essa montanha-russa, altos e baixos. Então, eu não consigo falar que, olha, você chegou ao ápice. A gente fala quando a depressão está mais séria, ela vai ter sempre esse comportamento, ela vai aparecer sempre esse sinal, né? Que é no caso de depressão maior, que é uma depressão mais permanente, que fica ali por mais tempo, mas ela também é passageira, gente. Ela não fica, o permanente assim. É como se eu vi essa comparação. Tem um vídeo no YouTube muito interessante que mostra que um cachorro te acompanhando o tempo inteiro. E eu gosto de cachorro, tá? Eu sou mãe de pet. É um cachorro... Lá eles usaram um cachorro preto e grande e ele vai aumentando com o tempo. E vai descrevendo a depressão assim. E tem uma hora que a pessoa se transforma no cachorro. Ela tá do lado, tem hora que o cachorro vai engolir ela. E depois, quando ela vai aprendendo a conviver, ela pega o cachorro no colo, ele diminui, ela faz carinho nele. E é isso que eu convidei as pessoas a entenderem a depressão. Ela vai estar com você, mas ela não necessariamente vai te atrapalhar, ela não vai te paralisar. Você não é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa que teve episódios depressivos. O autoextermínio, ele é uma coisa que eu falo com muita propriedade. Eu sou uma sobrevivente. E quando eu falei das marcas que eu tive e que eu carrego, foi em relação a isso. E eu vejo que se eu não tivesse uma rede de apoio ao meu lado, eu não teria conseguido passar por isso também, né? Ali, junto com a medicação, com a terapia, que era essencial, eu tive uma família, eu tive amigos que acreditaram em mim e a gente precisa encontrar essa rede de apoio. O quanto que um relacionamento abusivo, ele abusa para sempre da mente de quem passou por um relacionamento abusivo? No relacionamento abusivo, a gente fala de diversas violências, né? Tem um caso que é o mais comum que a gente conhece, a violência física, mas a gente tem aí a violência moral, a violência patrimonial, que alguém pega os seus documentos, não deixa você sair, alguém tranca uma porta, tira uma chave de você, para você ficar sob controle daquela pessoa. E eu acho a mais perigosa a violência psicológica. A violência psicológica, ela não deixa uma marca visível. Então, se eu chegar para você, Gustavo, e falar que eu tô sofrendo num relacionamento abusivo, mas se você conheceu meu namorado não o namorado agora, eu tô dando um exemplo, claro. Tá, gente? Um namorado ali assistindo o jogo, aquele cara amigo, brincalhão, que me trata bem, que me trata como uma princesa, que compra presentinho direto, que posta no Instagram, e eu chegar e falar assim, ele é abusador, você vai falar, Ana, você tá doida? Eu conheço ele. Não tem isso. O abuso psicológico, ele é perigoso porque ele é silencioso. Só a vítima consegue... ela passa por isso, só ela consegue falar, mas com muita dificuldade, porque nem ela reconhece, às vezes, o abuso psicológico acontecendo. E tá lá desde você, não pode usar essa roupa muito curta, porque por dentro diz, você é minha. Sim. Eu escolho o que você vai vestir, eu escolho aonde você vai ir. Questões que eu já atendi, gente falando assim, o meu namorado não gosta que eu rio muito alto, porque eu chamo a atenção. Oh. Então, assim,
ela achando, eu acho que eu sou escandalosa, né? A mulher, ela tem essa tendência a se questionar. Não, eu que tô errada. Ele faz tão bem pra mim, ele me dá as coisas. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande que é cultural. Infelizmente, é cultural, é patriarcal a nossa sociedade. A gente acha que o homem vai prover, que ele vai cuidar. Então, se ele cuida de mim, mas ele fala depois, quando eu tô num canto, ele me humilha, ou ele fala assim, por que você tá fazendo artesanato para vender? Você não tem vergonha? Não, você tem faculdade. Sabe, umas coisas que, sim, que a gente acha que, nossa, então eu vou parar. E que aquilo depois junta e a pessoa fica, além da depressão, ela cria dependência emocional. Ela tem dificuldade de sair ali daquele quadro, daquele ciclo. Porque da mesma forma que ele vê que ele agride, ele volta lá bonzinho, Sim. Me desculpa, meu amor, e te dá um presentinho de novo. Então, é muito difícil quebrar esse ciclo. Como você mesma disse, muitas das vezes, e em muitos casos, quem está sofrendo o relacionamento abusivo, ou está inserido num relacionamento abusivo, não consegue perceber que está em um relacionamento abusivo. E por isso que entra a importância da rede de apoio. Uhum. E essa rede de apoio é composta por pessoas que normalmente não convivem diariamente com o casal dentro da casa em que esse casal de casados vivem, ou não tem tanto contato assim com esse casal de namorados. Mas muito por conta dessa cegueira que quem está sofrendo o relacionamento abusivo vive e passa. Como alguém pertencente a essa rede de apoio pode começar a perceber os primeiros sinais de que uma irmã, de que uma amiga, de que uma mãe pode estar sofrendo e passando e vivendo um relacionamento abusivo? Por incrível que pareça, são essas as primeiras pessoas a darem o sinal para a vítima, né? Normalmente a sua amiga, ela vai começar a desconfiar de alguma coisa, ela vai te ver mais para baixo, ela vai perguntar, por que você não tá usando mais aquele vestido que você gostava? Por que você não vai no barzinho com a gente sozinha mais? Por que você tem que vir com ele? Umas coisas assim que pareciam simples, que aí ela vai, se ela tiver, né, que tem muita gente que bate de frente, ou às vezes ela tiver uma intimidade, ela pode até perguntar para ele algumas coisas e ela vai te falar depois no privado. O que tá acontecendo? Você tá diferente. Eu vejo muito isso, eu escutei muito isso. A maioria foram amigas. Amigas que perceberam. Quem tem uma amizade muito grande com irmã e tudo. Eu presenciei uma única vez um outro homem corrigir isso numa mesa. Era um casal de namorados, era um aniversário de um deles e o irmão fez uma brincadeira, uma piada muito sem graça com a namorada do irmão dele. Sim. Dando a entender que ela era interesseira. E aí, um amigo defendeu aquilo e falou, o que você quis dizer com isso? Ele questionou na hora. O cara ficou totalmente sem graça, porque ele viu, eu não devia ter falado isso. Mas por que ele tá falando disso? O que o irmão dele estava falando em casa também, que começou a questionar que a mulher estava com ele por interesse. Então, aí foi uma coisa que todo mundo abriu o olho e começou a questionar ela, eles não estão juntos mais. Porém, é aquilo, a sua rede, aquelas pessoas mais próximas, elas te conhecem, gente. Desse jeito, ela percebe, porque a gente mostra no semblante, a gente mostra na voz, na nossa disposição. Ela não vai saber exatamente o que está acontecendo, mas alguma coisa muda. Qual é o poder de vocês, psicólogos, na mente humana? Eu queria ter esse poder aí. Deixa eu ver se eu tô entendendo o que você está pensando. Hoje em dia, eu estou trabalhando muito com criança. Sim. E eu estou gostando muito. Eu trabalho com crianças no presencial e no online eu atendo mais adultos. E não é que a gente tem um poder, a gente estudou o que funciona, o que um comportamento influencia uma emoção e um pensamento, onde eu posso tentar modular para melhorar, onde eu vou ajudar uma criança a reconhecer uma emoção para ela regular. Então, na verdade, a gente compartilha esse poder, se ele existir. Claro. A gente ensina a pessoa a fazer isso. Sobretudo dentro da sua profissão. E principalmente pelo fato de você ter passado por um momento onde você precisou recorrer a psicólogos e médicos
psiquiatras. E pensando naquilo que você vive hoje, como psicóloga, ajudando outras vidas. Qual é a definição que você dá para o termo psicologia para a sua história de vida? Tem uma frase que eu li uma vez, e eu não vou saber dizer quem é que disse, mas ela fala mais ou menos assim: colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos. E eu enxergo a psicologia assim. Eu acho que quando eu estou ali com alguém, e eu não falo apenas de empatia, é de reservar só aquele tempo. Eu planejo que eu vou conversar também com aquela pessoa. Com criança, então, eu chego a desenhar algumas... Não desenho bem, mas eu uso lá umas ferramentas, umas coisas que eu preciso cuidar daquilo para aquela pessoa, e eu mudo uma coisa no mundinho dela. E ela passa a se encaixar. E aí eu tô deixando esse lugar aí no mundo para mostrar assim, não tem nada de errado com você, Gustavo. A Ana já passou por isso, o Rodrigo já passou por isso. Então a gente cria essa conexão também. Sobre a psicologia no cômputo geral, o que você acha que ainda deva ser melhorado? Pensando naquilo que as pessoas veem em vocês, ou naquilo que você, enquanto profissional, convive com outros profissionais, ou seja, com outros colegas de trabalho. Existe algo a ser melhorado na psicologia, tanto na visão de fora para dentro ou da visão de dentro? Muito. Eu vou falar duas coisas que me incomodam, que talvez elas possam parecer contraditórias quando o outro não está dentro, mas eu vou tentar explicar. Hoje em dia, não é todo mundo que consegue pagar um psicólogo. É difícil você tirar um dinheiro, às vezes, uma pessoa que recebe, por exemplo, um salário mínimo e está passando por um burnout. Como ela vai conseguir tirar ali o salário mínimo, o dinheiro para ela pagar um aluguel, para ela pagar as compras? Às vezes ela tem um filho, então tem outros gastos. Aquilo ali tudo mais uma terapia semanal, porque com um transtorno a gente precisa estar semanal. Aos tempos que a gente vai fazendo um quinzenal, às vezes até mensal. E aí eu vejo essa dificuldade. A psicologia ela ainda não está em todo lugar. A gente vê a rede pública tentando, e é um trabalho muito bonito. Eu já fui psicóloga de postinho de saúde. A gente faz o possível ali para estar ajudando a família. Hoje eu sou uma psicóloga social. Sim. Eu trabalho mais na assistência social, né? No desenvolvimento social. Eu trabalho com crianças de 0 a 6 anos e gestantes, ajudando aquelas famílias. A gente faz atividades com eles, visitas, mas aí eu tenho os visitadores que eu ajudo eles a fazerem as atividades que eles vão lá semanal para fazer. Então, a gente vê, assim, na rede pública tem esse tipo de acesso, mas ainda não tem para toda idade, tá difícil. E o outro lado é que, às vezes, as pessoas não querem pagar um valor para ir ao psicólogo. Nossa, mas tá caro. Toda semana tá esse valor. Fala, peraí, ela tá falando que não é todo mundo que consegue pagar e ela também tá questionando o valor. Quando eu comecei, eu pensei nisso sozinha. Quando a gente quer uma coisa e a gente vê a necessidade, a gente dá um jeitinho de separar e a gente conversa. Às vezes eu encontro um profissional que eu consigo explicar a minha história e ele às vezes faz um valor diferente para mim. Sim. E que eu também vou me adaptar. Eu tenho paciente que ela é adolescente, mas ela faz bolos, doces, ela vende e ela paga a terapia dela. Então, assim, ela deu o jeitinho dela. Sim. E, assim, isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ela tá lidando com uma autonomia. Ela não tá pedindo a mãe dela, ela tá indo atrás da saúde mental dela. E aí, isso é muito bom. São os dois lados da psicologia ainda que dá esse impasse para o nosso trabalho. Às vezes as pessoas mandam conversa com você, quero marcar. E quando fala o valor, você fica sem resposta depois. Fica no vácuo. E tem a questão que a gente sabe que os outros ainda não têm esse acesso. Existem, e até mesmo pelo crescimento dessa área profissional, existem centenas de milhares de psicólogos. E pegando a cidade de Governador Valadares como exemplo, por exemplo, existem muitos psicólogos.
Em Alpercata também existem também uma quantidade expressiva de psicólogos. Mas por que eu devo procurar a Ana Carolina Tolomeu para ser a minha psicóloga? Eu tentei responder essa pergunta, não achando que você ia me perguntar ela, mas eu estava tentando fazer isso e eu acho que a minha psicóloga já me perguntou isso várias vezes. Eu acho que o meu caso é essa conexão, a vivência. É que eu consegui, na verdade, quando eu falo que a psicologia ela me convidou a ser psicóloga, é porque eu queria falar para as pessoas que o que eu vivi tem outro jeito. Tinha outra forma de eu ter olhado para aquela situação. Eu passei por coisas que, se eu tivesse naquela época, fazendo terapia já, eu teria sentido menos dor. Teria demorado menos. Então, a Ana Carolina conhece o que você passou. Ela sentiu na pele. Então, talvez ter conexão com essa pessoa, porque não existe psicologia neutra, gente. Não existe esse posicionamento de, eu vou ficar na cara de paisagem. Eu não acho que essa é a psicologia. A psicologia, ela é conexão. Ela é eu estar ao seu lado e falar, a minha psicóloga é minha guia. Sim. Até que eu consiga caminhar sozinho. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo psicóloga? Ter a minha própria salinha, a minha própria clínica. Ela tá pequena no agora, né? Mas foi um sonho, é um sonho recente. É do ano passado que a gente conseguiu isso. Foi um presente da minha avó. Eles falam, né? Quando você é criado por vó, você já tem um pouco mimado. A minha avó, ela me deu o presente de transformar um orquidário que ela tinha no espaço que hoje eu atendo presencial em Alpercata. E eu tive esse retorno também de estar em Alpercata, que é onde é a minha origem, né? Por mais que eu fui a vida inteira estudei em Valadares, meus amigos e todo mundo, a maioria é valadarense. Eu sou valadarense, né? Mas estando lá, eu tenho agora o meu espaço e algumas pessoas vão conhecer. Tem um joguinho que chama The Sims, que a gente monta. Eu montei o meu consultório no The Sims e mostrei para a arquiteta e ela fez ele virar um sonho, virar realidade. Qual sonho você ainda não realizou e quer que ele vire realidade na sua vida? Eu quero ser referência. Referência ali na região, talvez Alpercata e tudo. Eu quero muito... Agora eu estou me adaptando mais com crianças neurodivergentes. Sim. E eu tenho gostado, eu sempre gostei de trabalhar com a infância. Mas eu quero ser referência nisso em atendimento com mulheres. Porque eu atendo adolescentes, homens, atendo também, mas essas mulheres que a gente conversou hoje aqui, que a gente deu alguns exemplos, relacionamentos abusivos, dependência emocional. Às vezes você não tem uma depressão, você não tem uma ansiedade, ninguém te deu um diagnóstico. Mas o que está acontecendo com você pode mudar, senão você vai repetir de novo esse mesmo padrão quando for escolher um novo parceiro ou parceira. Você disse que quer ser referência, mas em pleno 2026, para inúmeros pacientes, você é a grande referência quando o assunto é psicologia. E isso vai ao encontro de um dos propósitos de vocês, psicólogos, que é salvar e transformar vidas. Tirar uma mente que se encontra no fundo do poço e fazer com que ela possa enxergar luz na própria vida. E o mais interessante, como já falamos sobre isso várias vezes no nosso bate-papo, que você já esteve com a sua própria mente no fundo do poço e teve ali o auxílio de uma psicóloga ou psicólogo na sua vida para você poder voltar a enxergar luz na sua própria mente. Você disse, como eu falei anteriormente, que você quer ser referência. Mas para inúmeras pessoas, você é a Ana Carolina Tolomeu, referência para a vida desses pacientes. Como isso entra na sua cabeça, sabendo que um dos seus propósitos de vida, não só enquanto psicóloga, mas enquanto mulher, filha, neta, sobrinha, enfim, é salvar e transformar vidas através dos conceitos da psicologia? Eu fico muito feliz em relação a isso, porque, como eu falei, que eu gosto muito de estudar, de ler,
A psicologia, ela é ciência. Ela não foi algo que alguém... eu estava num grupinho ali e alguém inventou. Não, ela é ciência. Ela tem evidência do que aquilo funciona. Eu sou um exemplo de uma evidência. Tem gente que me acompanhou, que vai lembrar, fala assim, nossa, é aquela menina mesmo? Ela é psicóloga? Então, assim, isso é muito interessante. E eu usar isso de ferramenta é ótimo. Agora que você me falou isso de ser referência, eu tive um start aqui dentro que eu lembrei que na semana passada eu fui procurada por uma mãe que eu atendi a filhinha dela quando ela tinha 7, 8 anos, Sim. num postinho, e que ela viu que eu abri consultório. Ela não tá morando mais em Alpercata, mas que ela viu que eu abri e consultório, ela vai levar a filhinha dela, que agora tá com 13, para ser atendida comigo, porque ela viu que a filha tinha uma boa... um bom desenvolvimento mesmo, uma evolução. Porque no momento ela tá com um psicólogo homem e ela achou que a menininha não tá lidando bem. E às vezes a gente tem isso. Eu já fui atendida há anos por um psicólogo homem, hoje eu estou com uma psicóloga mulher. Eu não acho que tem a ver a questão do gênero, não. É a questão do momento, de você conseguir se identificar, de você conseguir ser acolhido. E a gente precisa achar onde eu vou usar essas ferramentas e fazer com que a minha vida profissional faça sentido com o meu sonho, que talvez o direito não ia suprir Sim. isso. Então, e hoje a psicologia, ela consegue. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros propriamente ditos, que possuem histórias bonitas e histórias não tão bonitas assim. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós sabemos que nós também temos inúmeros capítulos positivos, regados a muita felicidade, mas em contrapartida, temos também na nossa história de vida capítulos negativos, que de alguma forma marcaram a nossa história negativamente falando. Mas diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, nós e Deus nos dá essa propriedade de fazer com que possamos escrever os capítulos positivos e negativos das nossas histórias de diferentes formas. Então pode ser um dia muito marcante, pode ser um ano muito específico, pode ser um período, pode ser um momento, pode ser um mês. E acima de tudo, podem ser pessoas únicas e especiais na nossa história de vida. E você tem inúmeras pessoas que são marcantes para a sua trajetória, não só enquanto psicóloga, mas principalmente enquanto mulher. Mas antes da gente poder falar de quem você acha que eu estou pensando e falarei agora, qual é a importância e o significado do Sr. Eli na vida da Ana Carolina Tolomeu? Ai, que legal. Yeah. Não era pra me emocionar. O vô Eli, ele é o meu avô, mas ele foi o meu pai. Ele é a minha referência de homem dentro de casa. Eu sempre fui criada por mulheres, a minha avó, a minha mãe, a minha tia. A minha avó tem 2 filhas e Sim. todas elas estiveram ali tentando criar uma menina. E o meu avô, ele era o que precisava se adaptar. Era ele que fazia o almoço para eu ir para a escola antes de Imaculada. Legal. Quando a gente estudava, porque a gente passou um ano estudando no Imaculada, mas morando em Alpercata. E ele que buscava, ele que levava. Eu inventei de fazer basquete, ele esperava, buscava do basquete. E assim, ele é um homem calado. Ele é um homem que não é muito de demonstrar afeto, mas ele sempre esteve ali. A presença dele sempre foi muito importante. E eu lembro que agora recentemente, meu avô, ele era o motorista. Ele me levava, a gente buscava. Você vai pra casa de quem? Que seus amigos? Olhando assim, ele é de poucas palavras, mas ele estava sempre ali. E ele, agora, sou eu que dirijo. Ele não tá dirigindo mais, situação de saúde. E eu fiquei muito feliz de uma coisa simples. Teve um dia que a gente estava indo para o aniversário, era uma coisa de família. Meu avô pegou a chave do carro e entregou para mim e falou assim, leva a gente.
Que legal. E aí eu que levei. E pra ele, às vezes, não foi tão marcante, mas pra mim foi. Porque é como se ele estivesse falando, eu confio em você pra isso agora. Que aí ele fica quietinho lá, assistindo o jornalzinho dele, mimando meu cachorro, que ele é apaixonado. Mas ele é essa pessoa. Eu me emocionei porque eu tenho certeza que ele vai chorar muito vendo eu falar dele, assim, porque ele é mais tímido. E a Kalinka? Ah, minha mamãe, né, gente? Minha mãe é maravilhosa, ela é uma mulher, assim, muito guerreira. Minha mãe me teve, ela era muito nova e ela fazia faculdade na época. Então, mais uma vez, o senhor Eli levava a filhinha para ela amamentar, para ela não largar a faculdade. Legal, cara. Então, assim... a minha família, ela era uma rede de apoio muito grande, mas eu fui descobrir isso só quando eu estava lá no fundo do poço. Olha só, antes eu não tinha visto isso, eu não tinha dado esse valor, talvez, né? Que a gente passa a olhar diferente. E a minha mãe, ela me ensinou a gostar do que eu gosto, ela me ensinou a lutar pelo que eu acredito hoje. Eu tenho muito da minha mãe. Eu fico muito feliz que as pessoas falam que eu pareço muito do jeito dela. E ela parece tímida, mas é só você achar o assunto que ela quer falar. Você puxar de galo, falar com ela, ela vai desandar a falar. Qual foi o momento mais feliz da sua vida e que na história do livro que conta a sua história, esse momento ou esse dia está lá marcado em um dos capítulos mais esplendorosos da sua história? Eu percebo isso porque quem já teve essa sensação vai lembrar. Normalmente as pessoas falam que é o nascimento do filho, é o casamento, é algum dia muito assim marcante. E a primeira vez que eu tive realmente essa alegria, né, esse êxtase que você fala, foi na minha graduação. Gente, quando eu levantei ali o meu diploma, eu não acreditei. E eu olhei a minha família ali, eles fizeram faixas, fizeram coisa, foi muito legal. A faixa tá assim, mesmo desempregada a gente ama, mas eles estavam ali brincando, fazendo, minhas amigas também, fazendo ali a festa. E porque foi difícil para minha família eu também ter largado um curso. Eu tinha uns 4, 5 anos e eu não fazia, e era uma faculdade particular. Era o dinheiro deles ali também. Sim. Então, era um investimento que eles perguntavam, será que vai dar certo? Então, quando eu pude alcançar isso e tá ali, eu lembro até hoje, direitinho, parece quando eu subi a rampinha ali da Univale e vi a minha família lá com as faixas, isso é muito marcante para mim. Em contrapartida, qual foi a grande marca, ou qual é a grande marca negativa da sua história de vida e o que você fez ou está fazendo para poder arrancar ou passar uma borracha no que você viveu? Olha, eu acho que a minha foi o dia que eu tentei suicídio. E foi em 2011, era novembro, ao mesmo meu aniversário. Eu fiz meu aniversário no hospital. Eu fiz 19 anos no hospital. E foi um baque, porque eu sempre fui essa pessoa muito alegre, muito extrovertida, que chega, que puxa assunto. Como que essa menina fez isso? O que aconteceu? E parece que mesmo que as pessoas percebam que você está ficando triste, que você está muito para baixo, elas não se dão conta ou não querem acreditar. Porque antes disso, a minha avó já tinha marcado um neurologista para ver se tinha alguma coisa na minha cabeça. Então, assim, a gente nunca acredita que é a saúde mental, que é algo ali de errado. E eu não acho que eu apagaria esse dia, porque esse dia me trouxe hoje a vontade que eu tenho de trabalhar e de alcançar outras pessoas que talvez estão perto de passar por isso ou que já tiveram na história delas outras tentativas e são sobreviventes hoje de alguma forma. Então, não tem como falar que foi uma coisa boa, mas eu não vejo ela hoje como uma coisa ruim. E foi a terapia que me ajudou a enxergar assim. Eu lembro até hoje, no dia que eu relatei o que eu lembrava desse dia, porque o cérebro da gente protege a gente. Sim. As pessoas que já passaram por essa situação, às vezes parece que fica um apagão. Você não lembra exatamente do que você fez no momento. Aí você acorda, opa, eu estava no hospital, opa, o que aconteceu? O cérebro da gente faz essa parte. Quem já viu Divertidamente, eles não escolhem as memórias que vão colocar. O cérebro cuida da gente nessa parte.
E aí eu quero explicar, que quando eu fui explicar pro meu psicólogo na época, relatei isso. Eu lembro que ele sorriu e o olho dele tava brilhando, lacrimeja. Porque aí na hora eu pensei, poxa, eu consegui falar disso sem dor. Sim. Clube Atlético Mineiro, qual é a essencialidade dessas 3 palavras que formam uma paixão na sua história de vida? Eu relaciono o galo, né? Porque atleticano fala galo, né? A gente vê que assim... Por isso que a gente já vê que você não é dos nossos. Com certeza. É a história da minha família. Eu aprendi a ser galo doido com a minha família. Então, é um assunto em comum com todo mundo lá. Tanto que se você for chegar para um almoço, às vezes nem tem jogo no dia, alguém vai abordar esse assunto. E um outro dia muito emocionante da minha vida foi que eu vi meu time ganhar o Brasileirão. Não preciso saber a sua opinião sobre isso, seu histórico também, tá. né? Não perguntei sobre troféu. Mas ter vivenciado isso, tá lá, sentir aquele arrepio, é maravilhoso. Eu gosto muito dessa paixão que o brasileiro tem, né? Por torcer por algum time. Isso ajuda muito a gente a criar essas conexões que hoje eu tô falando tanto. E até pegando um gancho na sua profissão e fazendo relação com aquilo que você vive intensamente, que é o Atlético Mineiro, por que o futebol mexe de forma tão forte, psicologicamente falando, com o ser humano? Eu já procurei artigos sobre isso, teve gente que já falou Sim. sobre isso e tudo. É bem parecido com outras coisas que a gente é fã. Igual quando a pessoa, às vezes, é muito fã de uma banda. Também sou. Mas é essa ideia de você pertencer a algo. Eu sou desse grupo de fãs, a gente gosta dessas coisas, a gente consegue falar desse assunto. O futebol traz isso. Além de trazer um envolvimento muito grande entre gêneros, que às vezes muitas bandas, muitos cantores ou algum tipo de coisa que você curte, ele tem predominância maior em tal gênero, Sim. Eles falam isso, né? Mas o futebol, ele é misturado, o Brasil, ele é referência no mundo todo para futebol, e a gente entra num pouco aí de psicologia de massas, porque a psicologia de massas, ela trabalha muito isso, como o entusiasmo de um vai conseguir alcançar o todo. E é isso que o futebol traz. E tem aquela loucura do nosso torcer, porque não é algo que eu tô fazendo alguma coisa, dependendo de alguma Sim. coisa, tá ali, é novo. Cada dia tem um jogo, eu vou me envolver com aquelas pessoas de uma forma diferente. Em estádio, então, quem já viveu a emoção de estar em um estádio, quando tem gol, gente, você começa a abraçar todo mundo que tá do seu lado, e é como se você tivesse uma vivência com aquelas pessoas. É mais o pertencimento. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Vamos ver. Podemos ir? Deus. Deus, eu ia falar tudo, mas eu não vou colocar tudo. Ele é a direção. Vida. A vida, ela é... Vamos ver. Aproveitar. Amor. O amor é essencial. Depressão. A depressão, ela ensina. Psicologia. A psicologia, ela... eu usei muito ferramenta, talvez. Ela é ferramenta. Colégio Imaculada. Saudade. Colégio Bituruna. Colégio Bituruna... O aprendizado que eu tive do Bituruna não é um aprendizado. É porque eu me surpreendi com amigos que eu fiz lá, que estão comigo até hoje, que eu tenho muito carinho. Muito carinho. Infância. Infância... Uma palavra. Uma palavra. Pode ser um jogo de palavras, Pode, assim? por favor. Almoço na casa da Vó Maria. Boa. Atlético Mineiro. Paixão. Hulk. O ídolo. Guilherme Arana. Por que eu usei ídolo pro Hulk?
Arana, eu não vou usar saudade, que eu usei, mas admiração. 2021. 2021... Futebolisticamente falando. É isso que eu pensei, será que é isso mesmo? 2021 só não foi melhor que 2013. 2013. Uma palavra. Gente, êxtase. Kalinka. Minha vida. Eli. Qual a palavra que eu uso pro meu avô? Proteção. Ana Carolina Tolomeu. Empolgação. Vou usar espontaneidade, melhor. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida. Uma palavra. Eu estou caminhando. Eu estou aprendendo cada dia. Vamos colocar assim. Vou usar conexão. Falei tanto disso hoje. Eu gosto de me conectar às pessoas Sim. e a experiências. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase. Eu acho que foi uma frase que eu usei no convite da minha formatura. Eu não lembro direito o versículo que era, mas coloque Deus à frente, Ele tudo fará. Deus no seu caminho e Ele fará. Então, eu acredito que quando eu conseguir ter essa rede, ter essa conexão também com Deus, eu vi que o meu caminho, como eu usei ele de direção, foi realmente endireitado. Defina essa conversa com uma palavra. Eu tô surpresa, mas eu quero usar um elogio. Vou pensar no adjetivo, porque eu fiquei muito confortável. E eu vou lembrar muito disso aqui. Vamos ver. Vou usar como Eu acho que foi quase um cafuné essa conversa. Legal. Porque a gente conseguiu falar de muita coisa. Você falou com carinho até do que você não gosta, do Galo. E você abordou de assuntos que são muito delicados. E a gente conseguiu, eu acho que fazer de uma forma leve. Tamo junto e foi para lá de uma honra incrível poder ter eternizado sua história de vida. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por ter recebido, né, e por você ter aceitado estar aqui. E é sempre uma honra receber pessoas como você. E chama muita atenção na sua história de vida, né, que você já esteve do lado de pessoas que hoje vivem o que você já viveu lá atrás. E com a sua experiência de vida pessoal e profissional, você acaba fazendo com que pessoas possam sair do fundo do poço, assim como você saiu lá atrás. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Foi Tamo junto. Prazer foi todo meu. Ana Carolina Tolomeu, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias, este projeto aqui da Super TV, em parceria também com o canal no YouTube Vozes de Valadares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.